Boa tarde, meninas. Está começando o programa mais feminino da região norte. É o Amazônia Mulher, que tem a característica de mostrar e levar para você informações do cotidiano da mulher que vive, que mora aqui na nossa Amazônia. Eu estou convidando para você para ficar nessa tarde maravilhosa comigo e com a dona Edgardina Silva, que é a minha convidada de hoje, que é uma escritora que vai contar um pouco da sua história aí, que é muito interessante. Tudo bom, dona Edgardina? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada. E eu quero saber, assim, primeiramente, a senhora tem o dom da escrita, eu já dei uma olhada aqui no seu acervo pessoal de livros. Eu quero saber como foi para a senhora começar a escrever. Sim, tem bastante tempo, né? Quando eu era jovem, adolescente, tipo uns 13, 14 anos de idade, eu já ensaiava algumas escritas, né? E eu gostava muito de poesias, eu sempre fui muito romântica, eu acho que isso também me impulsionou mais a entrar nessa questão de escrever poesias, né? Mas foram coisas assim que eu escrevia, eu escondia das pessoas, e era uma coisa muito pessoal. E, na verdade, eu nunca pensei em publicar, em tornar público, né, esses trabalhos. Eu achei que era uma coisa só que, um desabafo, né, que eu escrevia e guardava. Até que um dia veio essa necessidade, até por ajuda de amigos, alguns que chegaram a conhecer depois, alguns escritos meus, e eles me incentivaram que eu deveria fazer uso disso e mostrar às pessoas o que eu escrevia, que poderia ajudá-los de alguma forma, né? A fazer brotar o sentimento e as suas ideias, né? E o primeiro livro, eu posso mostrar para o pessoal de casa sim, aqui? Por favor. Esse daqui, Conteste, Ação, na verdade, né? Conteste, Ação, exatamente. Esse livro aqui foi escrito quando e por quê? Ele já havia, já havia sido trabalhado alguns, digamos assim, antes do lançamento, um ano e pouco, né? E devido às coisas que eu vivenciava em relação à vida, à sociedade de modo geral, a questão política, a questão social, religiosa, tanto que tem um pouquinho de cada coisa aí. Eu resolvi colocar para fora esse meu sentimento de indignação. Por isso o título Conteste, Ação. Contestação, na verdade, né? Eu estava contestando tudo aquilo que eu via, que eu achava errado no meu ponto de vista. Então eu resolvi colocar neste livro as minhas indignações em relação à vida. E foi quando que a senhora escreveu? Qual foi o ano? Eu comecei escrevendo em 97, 98 mais ou menos, né? Em 99 eu publiquei o livro. Então são poesias com cunho de você contestar mesmo, eu estou vendo aqui, mãe, atração, busca, ânsia, magistério, permanente. Qual é assim o poema que a senhora mais gosta ou que tem assim um apreço maior? Assim, eu acho que todos são muito importantes, mas sempre tem um assim que se destaca, né? Sim, eu acho que Conteste, Ação à Humanidade, né? É o primeiro poema que está... Eu falo da questão social, religiosa, esse daqui. Esse daqui? Isso. Então, é uma espécie de uma versão... tinha os 10 mandamentos, né? Que falava do amor de Deus, da humanidade, do comportamento, das atitudes das pessoas. Então eu resolvi fazer uma coisa, digamos assim, aproximada naquilo que eu tinha entendido dos 10 mandamentos e coloquei Conteste, Ação à Humanidade, que são 10 itens que eu escrevi, né, retratando essa questão. E assim, quando a senhora já falou que quando tinha uns 13, 14 anos já escrevia muito, e quando foi, por que a senhora resolveu transformar o que a senhora escrevia em um livro? Teve alguma coisa que fez com que a senhora fizesse isso? Você diz de lançar o primeiro livro? De escrever. Sim. Por que foi alguma? Eu trabalhava num órgão público aqui em Manaus, né? E nessa ocasião eu já estava com meus filhos e tinha uns sobrinhos que moravam comigo também. Como você sabe, eu não sou de Manaus e eu vim morar aqui, resolvi ficar radicada em Manaus. E nessa ocasião eu havia saído do emprego, né? Eu estava desempregada
passei por uma fase muito difícil, porque eu tinha que educar os meus filhos e ainda por cima os meus sobrinhos que também estavam aqui. Eram 6 pessoas comigo na ocasião. E as coisas foram ficando difíceis para mim, porque desempregada e com os compromissos para honrar e mais a educação das crianças, que já eram adolescentes também. E foi quando o livro veio essa ideia através de uma pessoa amiga que eu conheci na prefeitura, e ele me sugeriu: por que você não lança um livro, por que você não faz um livro e começa a comercializar esse livro? Você escreve bem, você pode formalizar isso, né? E eu nunca gostei muito de mostrar aquilo, porque eu achava que era uma coisa muito íntima minha, né? E resolvi colher informações também de outras pessoas e ver a opinião delas. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o ex-senador da República, Auro Melo, né, que também é um poeta, né, um escritor, e ele é da Academia de Brasília de Letras. E eu tive essa oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e eu levei os meus escritos a ele para que ele fizesse uma avaliação. Ele olhou e ele escreveu e resolveu prefaciar para mim também neste livro a opinião dele em relação aos meus escritos, né, que está logo no início. Depois eu também tive a oportunidade de conhecer o mestre Moacir Andrade, que me deu uma força muito grande também em relação a este primeiro livro, e acabou me presenteando a capa do livro, que é uma paisagem belíssima dele. Ele também prefaciou este livro, né? Isso aí foi um incentivo muito grande para me dar continuidade, né? E cheguei a essa formalização aí do livro. Nós fizemos um lançamento na época na Valer, que o Tenório Teres também me deu um apoio muito grande. E isso aí deu esse impulso todo, que eu, meia que temerosa com a opinião, com a crítica, né? E a gente sabia que era um primeiro livro, que tinha muitos erros a serem corrigidos, mas eu também sabia que era uma experiência nova na minha vida e que eu tinha como saída de emergência para a minha vida no momento que eu estava desempregada, e que eu sabia que eu era capaz de chegar a algum lugar e de poder sobreviver dignamente com o meu trabalho. Por isso veio Contestação, meu primeiro livro, e graças a ele eu estou aqui agora com vocês. Muito bacana esse livro, muito rico, não só nos poemas, mas também eu vi algumas figuras aqui interessantes que a gente vai falar no segundo bloco sobre os outros livrinhos também que estão aqui guardados. Olha, desse livro surgiu vários outros. Você aí também pode se inspirar na dona Edgardina, mas não sai daí não, que a gente vai pro segundo bloco falando muito mais aí sobre poesia, sobre livros, sobre coisa boa. Não sai daí. Sem mais, a vida vai passando no vazio. Você sabia que na aula de bike você pode perder de 600 a 800 calorias? A aula de bike ela é super importante para trabalhar membros inferiores, e nem todo mundo tem a possibilidade de possuir uma bike em casa para poder sair por aí pela rua, até por conta do perigo constante que a gente tem no trânsito. Então vir para cá e ter essa sensação gostosa de pedalar subindo morros, visitando praias com a nossa videoaula, e um momento de descontração, de socialização, e que conta muito, isso conta muito, além da perda calórica. Qualidade de vida não tem idade, o lugar certo é aqui no Brasil.